E eu queria, nessa noite, falar justamente dessa série de estudos, né? Nós estaremos fazendo a transmissão para o YouTube, se você quiser já nos acompanhar também no seu coração, né? Então, posteriormente isso vai ser postado, né? Então, hoje nós vamos ver um pecado intocável. Por que um pecado intocável? Porque nós alimentamos esses pecados e acaba ficando a tiracolo, guardado no bolso. Eu costumo dizer pecados domésticos, não é? Que são domésticos, aqueles que caminham conosco no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, muito na igreja, nas faculdades, no nosso dia a dia. E é preciso a gente discernir as coisas e saber que nós precisamos nos santificar. Por quê? Porque o Senhor é santo e nós também precisamos, como filhos de Deus, entender o pecado, combater o pecado e com isso nos santificarmos. Amém? Vamos trabalhar hoje, chama-se, pode passar lá rapidinho, mania de julgar, julgamento. Talvez você nem pudesse estar imaginando que seria pecado, né? A nossa base bíblica está no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 9 ao 14, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos. Amém? Amém. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era o quê? Fariseu. E o outro? Publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer a si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Mas existem 2 grandes diferenças de ações de um publicano e de um quê? De um fariseu. Um expunha aquilo que ele fazia de maneira pública, precisava mostrar o que ele fazia, e o publicano que se chegou a Deus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, reconhecendo a sua fragilidade. E esse texto nos mostra a maneira como enxergamos as coisas, as pessoas, e a maneira também como julgamos cada situação. Você tem mania de julgar? Olha só, o que é o ato de julgar? É um espírito crítico exagerado que procura e acha erro em todos, em tudo. Não importa sobre o que ou de quem se esteja falando ou pensando. Pessoas, igrejas, evento ou qualquer outra coisa. Essa pessoa sempre verá tudo e todos de modo depreciativo. Isso parafraseando o autor do livro Pecados Intocáveis. Olha só como é importante a gente pensar: será que você tem mania de julgar? Você conhece alguém assim? Uma pessoa que é crítica exagerada, que acha erros em tudo, que aponta em tudo, em qualquer situação. O julgador, ele possivelmente tenha posicionamento de insegurança, que não tem coragem de elogiar. Tem muita dificuldade em confiar nas pessoas, talvez seja uma característica daquele que julga. E geralmente ele se compara com os outros. Há uma comparação, há uma até mesmo uma competição, mas é mais voltado para a comparação. O pecado de julgar os outros
é um dos mais sutis entre os pecados intocáveis, uma vez que quase sempre é praticado sob disfarce de zelo pelo que é certo, segundo o autor Jeffrey Briggs, autor do livro Pecados Intocáveis. Qual a nossa expectativa ao julgar? Olha só. Qual a nossa expectativa ao julgar? Será que zelar pelo que é correto? Por isso que eu julgo? Estamos sendo corretos quando eu julgo? Pergunta que eu faço para cada um de nós. Temos opiniões fortes, não é? Tendência de julgar. O julgador, ele tem essas prerrogativas, né? Ele cria essa expectativa, mas qual a realidade ao julgar? Existe uma realidade, não é? A expectativa, mas uma realidade, olha só. Desejo de assumir um lugar que pertencia a Deus. Será que eu não estou tomando o lugar do Senhor sobre a minha vida? Quando a realidade de julgar se torna legalismo, é quando eu dou legalidade às minhas próprias obras. Eu faço. Olha, por que eu faço isso? Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu sou sinistro. Nós não temos necessidade de fazer isso. Talvez seja um pecado intocável, um pecado que carregamos no nosso bolso, um pecado doméstico, que às vezes, inconscientemente, tiramos a centralidade de Deus sobre a nossa vida porque Ele não sabe de todas as coisas. Não foi Ele que nos criou, não foi Ele que nos formou, não é Ele que guia os nossos passos. Ele não sabe o que você faz. Então, queridos, o legalismo, ele é o orgulho das próprias obras. Cuidado com isso. E aí nós cometemos a mania de julgar. Por quê? Porque fazemos de maneira correta, justa, digna, não dou legalidade para absolutamente nada, faço aquilo de maneira correta, as obras que me foram também lançadas, e acabamos dando essa legalidade, essa brecha, que nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Não julgueis, para que não sejais. É muito interessante, olha só. Não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Mas como é que eu posso fazer julgamento justo? Se realmente eu tenho uma natureza caída. São paradoxos. Mas a Bíblia diz que nós podemos julgar. Mas será que nós estamos em condições realmente de fazer esse julgamento? Julgamento que o Senhor quer que nós julguemos? Entenda a sutileza desse pecado. Precisamos lembrar que a base de um julgamento justo não são opiniões e convicções pessoais, até porque o seu juízo é muitas vezes um juízo pecaminoso. Alguns exemplos. Por exemplo, julgar as pessoas pela aparência. Quantos daqui talvez já fizeram isso? Como guardar os nossos corações e os nossos lábios desse tipo de julgamento? Um julgamento não justo. Olha só. Não julgue como pecado aquilo que a Bíblia não diz claramente que é pecado. Use a Bíblia como alicerce a todo julgamento. Primeira coisa, devemos discernir bem as nossas opiniões das verdades bíblicas. O que eu julgo, o que eu penso está na Bíblia. A maneira como eu vou interpretar, a Bíblia diz isso. A palavra de Deus me garante que o meu julgamento é o correto. Porque também a palavra de Deus diz que antes da gente julgar, a gente precisa julgar a si mesmo. E eu vou falar isso para vocês. Não é aquilo que você acha que faz parte da tua verdade, que é o correto, que Deus quer para a nossa vida. Segundo, não julgue os pensamentos e motivos de outras pessoas. Apesar de podermos julgar corretamente suas palavras e ações, não podemos julgar o coração das pessoas.
Como é que eu posso saber se o meu julgamento é justo ou injusto? Precipitado ou justo? Olha só, julgando a maneira como julgamos. É bíblico a maneira como eu estou julgando. Está na palavra de Deus. Deus se agrada da maneira como eu estou julgando. Porque se eu julgo segundo a palavra do Senhor, sobre os preceitos do Senhor, sobre os princípios do Senhor, o meu julgamento ele pode ser muito diferente do julgamento injusto. Eu quero te mostrar algumas coisas. O que é um julgamento precipitado? Como é que funciona esse julgamento precipitado? Olha só. Primeiro, é chegar a conclusões negativas. Quando eu julgo e chego a conclusões negativas, apressadas, infundadas sobre o caráter de uma outra pessoa. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 13, versos 6 e 7. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com o quê? A verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, eu não posso simplesmente chegar a conclusões negativas, apressadas, infundadas sobre o caráter de uma pessoa, uma outra pessoa. Eu preciso estar recheado de graça, de misericórdia. Os meus pensamentos, os meus julgamentos precisam estar alinhados com a vontade do Senhor, sabe, para levar um pecador a se arrepender e não condená-lo, como a maioria dos julgamentos acontece. Se não tiver a base do amor, que é o princípio de Deus sobre a nossa vida, todos os nossos julgamentos serão precipitados. Então, eu quero te alertar sobre julgamentos precipitados. Julgar com base em si mesmo. Atribuir juízos mal às pessoas, julgando as motivações, as intenções mais profundas do coração dos que não temos conhecimento, dos quais não temos conhecimento. É muito comum isso acontecer, irmãos. Distancia pessoas, coloca muros dentro da comunidade, quebra relacionamentos, cria raízes de amargura, sofrimento, distanciamento. Julgar com base em informações insuficientes e não em fatos, isso chama-se fake news. Eu quero mostrar para vocês alguns alertas sobre julgamentos precipitados. Julgar com base em suspeitas. Lembra de Saul? Quando achou que Davi queria usurpar o seu reino, e ele foi tomado por um espírito imundo e começou uma perseguição ali da vida. Então, olha só, queridos, julgar sem lidar com os pecados do nosso próprio coração é julgar sem lidar com os pecados do nosso próprio coração. Será que o julgamento que eu estou fazendo é aquele julgamento correto? O julgamento que o Senhor quer que eu tenha, com graça, com misericórdia, com mansidão? Então, olha só, a gente precisa ter esses alertas, julgar pelo prazer em ver o outro errado. Bem feito. Eu sabia que aquilo ia acontecer. Não era gritaria. Julgar de forma unilateral, onde você é o juiz, onde você dá a sentença e você dá a punição. Você condena. Você é o agente que prende, você é o agente que julga e você é o agente que condena. Isso mexe com a gente, não é, irmãos? Mexe conosco. Talvez nem imaginássemos que isso seria um pecado doméstico, guardadinho ali na nossa casa, no nosso carro, as nossas ações. Então, irmãos, a gente não pode julgar de forma unilateral. Nós precisamos ter graça, misericórdia, paz e amor sobre a nossa vida vinda de Cristo Jesus. Mas o que é um julgamento justo? Julgamento justo não se vangloria, mas pede ajuda a Deus, age com misericórdia e considera todos os fatos antes de julgar. Você pode abrir, eu queria abrir 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24.
que diz assim mesmo. Acho que é no 24, não. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruído com mansidão os que resistem a ver-se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e se tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Irmãos, essa graça, essa misericórdia, essa maneira de enxergar o julgamento justo precisam estar dentro do nosso coração. Nós temos a condição de fazer um julgamento justo se tivermos dentro da vontade soberana do Senhor. Nós assim até podemos. Eu aprendi isso. Eu não julgo, mas eu entrego tudo na mão do Senhor. Senhor, que o Senhor seja o justo juiz. Por isso que a nossa igreja venha falar a verdade, venha lutar o bom combate, sabe, para que a gente venha se liberte do pecado, da mentira, do orgulho, do legalismo, em tudo que nos rodeia. E assim, irmãos, quando nós tratamos dessa maneira, nós seremos julgados da mesma maneira como nós julgamos. Eu queria deixar como conclusão um salmo. Eu acho que tá. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão na tua frente. Bem-aventurado o povo que aprendeu a acalmar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Aprendemos nessa noite que existem dois tipos de julgamento. Aprendemos que nós temos tendência a dar moralismo e legalismo em cada julgamento nosso, e que esses tipos de julgamentos são julgamentos precipitados. Que o julgamento em que o Senhor quer que nós tenhamos é um julgamento cheio de graça, de amor e misericórdia, que o amor é o elo perfeito, é o princípio básico do Senhor, é o maior princípio que o Senhor nos alcançou, o seu amor. Será que temos condições de julgar as pessoas que estão ao nosso redor, depois que entendemos? Vemos também que o julgamento é um pecado doméstico. Vemos que ele anda conosco a quase sempre, a todo instante. E também vimos a maneira como devemos nos postar, a maneira como devemos nos orientar e julgar. Vimos também a necessidade de julgarmos a nós mesmos, como estamos julgando. Porque assim nós temos a condição de saber se estamos no julgamento precipitado ou no julgamento justo. Mas o Senhor é o justo juiz, cheio de graça e misericórdia, que nós tenhamos esse espelho que é o Senhor dos Exércitos sobre a nossa vida.